Hugo vai atravessar o Rio São Francisco a nado num evento de conscientização para a preservação do meio ambiente. Os organizadores do evento montaram um ponto de partida na margem esquerda do rio, que é o ponto A, e a recepção para Hugo na margem direita, que é o ponto B. Hugo nada a uma velocidade de 0,8 metros por segundo, informação importante para a gente guardar aqui, em relação às águas do rio, numa direção do oeste para o leste, ou seja, do ponto A para o ponto B. O Rio São Francisco corre para norte a 0,6 metros por segundo e possui largura de 700 metros naquele trecho onde ocorre o evento, conforme o esquema a seguir. Então, considerando essa situação, responda às questões. Se Hugo nadar na direção do oeste para o leste, quanto tempo ele irá gastar para atravessar o rio? Então vamos fazer a letra A? Opa, peraí, só um momento, deixa eu bater um papo sincero aqui com você, eu já volto para a sua questão. Olha, realmente é muito legal acompanhar as resoluções das questões aqui pelo YouTube. Cara, quando você me vê resolvendo as questões aqui, fica parecendo que é tudo fácil. Você olha assim e fala, nossa, trivial, tudo fácil isso daqui. Mas, quando você vai resolver sozinho, é aí que o desastre aparece. E aí começa aquela novela de sempre. Exatas não é para mim, isso é muito difícil, esse ano eu não vou conseguir bem no PISM, eu acho que eu perdi minha chance. Começa essa novela que eu já ouvi centenas de vezes. Olha, é por isso que você tem que conhecer o trabalho aqui do Nova Era. Nós acreditamos na interação com o aluno. Cara, isso é precioso, isso é valioso demais. E só depois que você faz parte que você entende a dimensão disso. Os nossos alunos aqui fazem parte daquele grupo seleto de pessoas que precisam de um professor exclusivo só para eles. As aulas para os assinantes aqui são individuais. Cara, é olho no olho, câmera ligada, você e o professor e vamos começar a aula. E é claro que lá na nossa plataforma nós temos os nossos cursos gravados que também são essenciais na sua preparação. Nosso time é composto de especialistas no PISM. Nós literalmente vivemos a UFJF. Todos os professores aqui têm uma história bem longa com a universidade. Meu querido, já deu para perceber que o nosso time é de exatas, né? Então a gente dá aula de matemática, física, química e biologia. Também temos as nossas aulas particulares de acompanhamento, voltada aí para aqueles alunos que já estão numa boa escola e precisam de um reforço. É aquilo, né? Apertou na escola, semana que vem tem prova de física, prova de matemática, a situação tá caótica, não estou entendendo nada, então agora você já tem aonde recorrer aí. Para fechar aqui, são anos de experiência, aprovando e ajudando muitos alunos. Faz o seguinte, chama a gente ali no WhatsApp, bora conversar. Questãozinha bem tranquila aí pra gente fazer, né, galera? Na letra A, basta a gente lembrar do princípio da independência dos movimentos do Galileu. Lembra disso daí? Que a gente pode pensar eixo X separado de eixo Y. Lembrando que a variável que conecta esses dois eixos aí é o tempo, né? Isso daí, tem isso daí em mente. Então, basta a gente chamar aquele que nosso clássico V é igual a ΔS sobre ΔT. E dá para resolver, sendo que V vai ser a velocidade x aqui, ó, que eu saio do ponto A até o ponto B, né? É claro que não vai chegar no ponto B, mas isso daí é lá na alternativa B. Então, ele deu que a velocidade do Hugo, né, em relação ao rio, velocidade do Hugo em relação ao rio, era de 0,8 metros por segundo. E o nosso ΔS aí, ó, a distância é de 700 metros, né? Fica bem tranquilo, ó, 700 metros. Bom, agora é substituir lá na nossa equação que a gente consegue resolver, né? Então vamos lá, ó, 0,8 é igual a 700 dividido pelo tempo, né? Pelo nosso ΔT. Agora é só trabalhar a matemática aqui, né? Então vamos dar uma trabalhada, ó, ΔT
vai ser igual a 700 dividido por 0,8. Aquele famoso que a gente costuma dizer, né? Passou multiplicando, né? A gente costuma dizer isso daí para você compreender melhor. Bom, 700 dividido por 0,8. Eu vou ser um pouco esperto, eu vou multiplicar por 10 só para mim sumir com essas vírgulas aí, em cima e embaixo. Vai ficar 7.000, ó, 7.000 dividido por 8. E 7.000 dividido por 8 dá 875. 875. Bom, velocidade em metros por segundo, o ΔS está em metros, então, portanto, o tempo vai dar em segundos, tá bom? Essa é a letra A. A organização do evento percebeu que deve mudar o ponto de recepção mais para o norte, para que ele esteja posicionado no local de chegada do Hugo à margem direita. Esse deslocamento deve ser de quantos metros? A letra B bem tranquila, né, galera? Dá uma olhada que se não fosse um rio, fosse um lago ali paradinho, ele iria do ponto A até o ponto B tranquilo. Mas por que isso não acontece? Porque o rio está correndo de sul para norte. Então, ao mesmo tempo que ele tenta ir assim, do oeste para o leste, o rio está empurrando ele para cima sempre. Então, ele acaba indo assim, ó, no sentido aqui dessa nossa linha vermelha. E aí, quando você olhar bem, formou um triângulozinho aqui para nós, né? Então, a gente quer saber o quê? Quanto que é essa distância D aqui. Galerinha, se você lembrar bem na letra A, eu disse que a variável que conectava era o tempo, né? Então fica bem tranquilo. Por quê? Enquanto no eixo X, na horizontal, o Hugo está percorrendo a 0,8 metros por segundo, então ele está aqui, 0,8 metros por segundo. Mas ele tem uma velocidade na vertical, que é a do rio. E o rio está fazendo ele subir assim, ó, a 0,6 metros por segundo. Isso durante quanto tempo? Durante 875 segundos. Então, se você pegar esses dados, você consegue achar essa distância D. A gente mais uma vez usa o V é igualzinho a ΔS sobre ΔT, só que agora nós vamos ter a velocidade do rio, né, que é 0,6 metros por segundo. Essa distância D que nós queremos achar, né, que vai substituir o nosso ΔS, e vai ser dividido pelo 875 segundos. Bom, agora ficou fácil o nosso matematiquês, né? Basta nós fazermos simplesmente assim, ó, D vai ser igual a 0,6, que multiplica 875 segundos. Fazendo essa continha aí, você vai concluir que a distância D é de 525 metros, né? Porque nós estamos tratando tudo no sistema internacional. Na letra C, ele pergunta qual é o módulo da velocidade do Hugo em relação às margens do rio durante o trajeto. Bom, como eu venho explicando aí para você, né, o Hugo tem uma velocidade na horizontal, que é de 0,8 metros por segundo. Ele também tem a velocidade vertical, que é a do rio, nesse caso aí, né, velocidade do rio, que a gente está supondo aqui o eixo Y. E ele, na verdade, em relação à margem, ele está indo nessa diagonal, que seria ali a velocidade do Hugo em relação às margens. Se você olhar bem, formamos um triangulinho retângulo, né? E aí, para os mais íntimos, é só aplicar o tio Pitch, o famoso Pitágoras, né? Aí para os mais íntimos. Dá uma olhada aí que vai ficar assim, ó. A velocidade do Hugo em relação às margens ao quadrado, que é igual à velocidade do Hugo na horizontal, velocidade do Hugo no eixo X aqui, ao quadrado, mais a velocidade do rio, né, que está correndo aqui no eixo Y, também ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó, a velocidade do Hugo em relação às margens ao quadrado é igual. A velocidade do Hugo na horizontal é 0,8, então deu 0,8 ao quadrado. Mais a velocidade do rio é 0,6 ao quadrado. Fazendo essa continha aí, 0,8 ao quadrado dá 0,64, mais 0,6 ao quadrado dá 0,36. Somando isso deu 1. Agora ficou fácil, né? Porque basta nós tirarmos raiz quadrada dos dois lados, né? Que a gente vai conseguir achar aí essa velocidade. Então, nós concluímos que a velocidade do Hugo em relação à margem
é de 1 metro por segundo. É isso aí, galera!